Paz e bem. A morte para São Francisco de Assis é uma realidade natural, pois faz parte da própria vida, tanto assim que ele, ao sentir a proximidade da morte, compôs a última estrofe do Cântico das Criaturas, na qual ele reza: Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual humano algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela achar conformes à sua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Francisco, ao longo da sua vida, alertava as pessoas a estarem preparadas para a realidade da morte. Na carta aos governadores dos povos, admoesta: considerai e vede que se aproxima o dia da morte. Nesse mundo ou nesta vida, ninguém é eterno e dele nada levaremos. Na regra não bulada adverte: convertei-vos, fazei dignos frutos de penitência, pois sabei que em breve morrereis. Pois diante da eternidade do tempo, o tempo da nossa vida terrena é muito breve. Quando morremos, o que ainda será que pertença a nossa? Francisco nos adverte que nossos são apenas os vícios e os pecados. Daí a advertência que ele faz no Cântico das Criaturas: ai dos que morrerem em pecado mortal. Logo, se a morte é uma realidade natural da vida, devemos estar preparados para acolher a morte como irmã da vida. Assim, o problema não está na morte em si, mas morrer em pecado mortal, isto é, a morte eterna, que é a eterna ausência do amor de Deus. Ao passo que as pessoas que vivem uma vida com dignidade, os que se santificam seguindo a Cristo pelo caminho das bem-aventuranças, consigo levarão para a vida eterna os frutos da penitência para oferecê-los a Deus e dele receberem a recompensa. Benditos de meu Pai, sejam bem-vindos. Enfim, a morte para Francisco é uma realidade inevitável. Por isso devemos estar sempre prontos, vigilantes, preparados para a hora da nossa morte, por mais difícil que ela seja. Então, a partir da experiência de Francisco de Assis, como nós cristãos podemos ressignificar a morte? Tem alguns aspectos que eu considero importantes para nós cristãos. Em primeiro lugar, eu destaco a compreensão que devemos ter da nossa própria vida. De Francisco aprendemos que nada possuímos de próprio, nem sequer a vida, pois ela é um dom de Deus. Se a vida é uma dádiva, é a Deus que a devolvemos na hora da nossa morte, com tudo aquilo que de belo construímos através do nosso corpo mortal. Em segundo lugar, destaco a importância do espírito da pobreza, da não apropriação. Francisco diz: nada retenhais para vós mesmos, para que totalmente vos receba quem totalmente se vos dá. Francisco, ao longo da vida, se despojou de tudo, nada acumulou para si, e quando chegou a hora da morte, quis morrer nu sobre a terra nua. Para nos lembrar a frase bíblica: lembra-te, ó homem, que és pó, em pó hás de voltar. Em terceiro lugar, aprendemos do Evangelho que através da morte nos unimos ao mistério pascal de Jesus. Por isso, a irmã morte é bem-vinda. Francisco, ao refletir sobre o mistério da ressurreição de Cristo, afirma: deitei-me para dormir e acordei-me novamente, e o meu Santíssimo Pai me recebeu na glória. Em quarto lugar, diria que o drama da morte não é a separação física de quem nós amamos ou das coisas que vamos deixar. O que realmente é dramático é o risco de separar-me definitivamente de Deus. E em vida nós tivemos tantas oportunidades para fazer o bem, praticar obras de misericórdia. E em quinto lugar, ao chamar a morte de irmã,
Francisco entende a morte como um processo natural da vida, em todas as finitudes que ela possui, como, por exemplo, doenças, enfermidades, idade. Francisco de Assis, como arauto da paz, jamais diria bem-vinda, irmã morte, quando ela é consequência do pecado humano. Antes, Francisco de Assis gritaria ao mundo de hoje: maldita a morte causada por toda a violência armada. Maldita a morte causada pela fome em consequência da não partilha. Maldita a morte provocada pela privação dos direitos sociais, causada pelo enriquecimento ilícito dos que legislam em causa própria. Maldita a morte causada pela disseminação da segregação social, ideológica e religiosa. Enfim, maldita a morte que destrói a vida das nossas florestas. Maldita a morte, fruto dos produtos tóxicos despejados sobre os alimentos. Maldita a morte dos nossos rios, resultado da ganância das mineradoras. Maldita a morte das nossas praias nordestinas, causada pela omissão dos primeiros responsáveis e pela ganância da indústria petrolífera. Gostaríamos todos de cantar: a vida, para quem acredita, não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita quando é nossa ressurreição. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos proteja. Amém.